A luminosidade pálida que espreita pelas frestas das cortinas é a primeira a se manifestar, ainda antes dos sons da cidade acordarem, antes mesmo do primeiro e-mail pipocar na caixa de entrada, antes das crianças pedirem café. Existe um silêncio quase sagrado, um ar imóvel que aguarda ser preenchido. É um lapso de tempo onde o mundo exterior parece se render, oferecendo uma clareza e uma ausência de interrupções que poucas outras horas do dia são capazes de entregar. Nesses instantes de quietude, a mente de muitas pessoas opera em seu auge. É um período natural de pico cognitivo para a maioria, um reflexo do ciclo circadiano que dita nossos ritmos biológicos. A capacidade de foco se eleva, a clareza para resolver problemas complexos ganha contornos mais nítidos e a criatividade flui com menos resistência. É como se um véu sutil de distração ainda não tivesse tido tempo de se depositar sobre as prioridades. Identificar e proteger essa janela de tempo é, para muitos que alcançaram grandes feitos, a chave para um progresso desproporcional. Estes primeiros momentos do dia, geralmente antes do frenesi habitual das 9 da manhã, não são apenas mais tempo, são tempo com qualidade elevada. Dedicar-se a tarefas de alto impacto, que exigem profunda concentração e pensamento estratégico, neste período, gera um retorno que supera em muito o de qualquer outra hora, mesmo que seja o mesmo período de tempo total. Mas, se a potência dessas horas é tão evidente, por que são tão frequentemente subutilizadas? Existe uma forte corrente que as transforma em meras extensões do sono, de checagem superficial de redes sociais, ou pior, em um período de ansiedade dispersa, onde a mente se acelera sem direção. A maioria das pessoas, sem perceber, acaba esvaziando essa valiosa reserva de energia e foco com ruídos externos ou com prioridades equivocadas que poderiam ser endereçadas em momentos de menor performance. Imagine o profissional que gasta a primeira hora de seu dia respondendo e-mails não urgentes, drenando seu reservatório mental para tarefas operacionais que poderiam esperar, enquanto o grande projeto estratégico fica para a tarde, quando a energia já começa a declinar. Essa falha em direcionar as horas mais poderosas do dia tem um custo invisível, porém pesado, que se acumula diariamente. O que se perde não é apenas produtividade no sentido bruto da palavra, mas a oportunidade de pensar profundamente, de planejar com intencionalidade, de avançar em objetivos que realmente exigem o melhor de nós. É o momento em que a visão de longo prazo pode ser lapidada, onde os grandes desafios podem ser abordados com uma mente fresca e livre de preocupações alheias. Perder isso significa, muitas vezes, viver em modo reativo, à mercê dos impulsos e das demandas externas, em vez de ser o condutor da própria jornada. Muitos pensadores ao longo da história, incluindo aqueles cujo legado influenciou a filosofia do sucesso, como Napoleon Hill, reconheciam a santidade da clareza matinal e da disciplina aplicada. Não se trata apenas de acordar cedo, mas de acordar com um propósito. A intenção por trás das ações tomadas naquelas horas é o que amplifica seu poder. Sem um plano claro e definido, mesmo a manhã mais tranquila pode se transformar num turbilhão de atividades pouco relevantes, uma corrida sem linha de chegada. A verdadeira questão não é ter essas horas, mas sim como as estamos usando. O primeiro passo para capitalizar esses momentos é paradoxalmente simples: proteger. Proteger significa blindar-se contra o imediatismo digital, contra as notificações que competem pela sua atenção e, principalmente, contra a tentação de preencher o vazio com o que é fácil e não com o que é importante. É uma escolha deliberada, uma barreira construída contra o caos que aguarda do lado de fora. Dentro dessa fortaleza criada, a próxima camada de ação se revela. Deve-se reservar essas horas para a tarefa rei,
aquela única atividade que, se concluída, tornará todo o resto mais fácil ou irrelevante. É um conceito que ecoa a importância da única coisa que maximiza o impacto e minimiza a dispersão. O que precisa ser pensado, projetado ou criado quando a mente está no seu estado mais receptivo. Ignorar esse princípio é o mesmo que deixar um recurso inestimável deteriorar, um manancial de energia não utilizado. Em essência, se o seu dia costuma ser uma sequência de interrupções e demandas urgentes, a origem do problema pode estar justamente na forma como as primeiras horas foram conduzidas. Elas são a fundação do dia, a tela em branco, onde se pode pintar a obra-prima antes que o ruído das tintas alheias comece a aparecer. A diferença entre um dia reativo e um dia proativo muitas vezes reside nesta janela de tempo singular. Essa janela de tempo singular funciona como uma lâmina afiada de foco, moldada pela própria arquitetura biológica. Pela manhã, os níveis de cortisol estão naturalmente mais altos, fornecendo um impulso de energia e alerta, enquanto a mente, recém-saída do repouso, ainda não foi bombardeada pelas inúmeras solicitações do mundo externo. É um terreno fértil para a concentração ininterrupta e para a tomada de decisões com clareza cristalina, antes que a fadiga cognitiva comece a cobrar seu preço. Existe um silêncio particular nessas horas, um tipo de vazio que poucos dias oferecem. Contudo, muitos cedem a esse vazio, preenchendo-o com o mais fácil: checar e-mails, redes sociais ou notícias. Ao invés de usar a força da mente mais límpida para impulsionar projetos significativos, gasta-se essa energia valiosa reagindo ao mundo, absorvendo a ansiedade e as demandas alheias. É como polir a armadura para uma batalha que nunca chega. Enquanto a verdadeira luta, a interna, de criação e priorização, é adiada. O incômodo que muitas pessoas sentem com a dispersão e a falta de progresso significativo frequentemente brota dessa má utilização dos primeiros feixes de consciência. Não é falta de capacidade, mas uma falha estratégica. Então, como se faz para desviar o curso dessa correnteza de distração e direcioná-la para onde realmente importa? A chave não reside em uma rotina rígida, pré-fabricada, que você precisa seguir à risca, mas na personalização consciente. Cada indivíduo tem picos e vales energéticos, mas o princípio permanece: identificar e isolar o período de maior acuidade mental para a tarefa mais exigente. Para alguns, é o momento de pensar estrategicamente sobre um problema complexo. Para outros, é a hora de escrever o rascunho de um capítulo, programar uma nova funcionalidade ou planejar os próximos passos de um empreendimento. Independentemente do que seja essa tarefa-rei, ela deve demandar o topo de sua capacidade cognitiva. Pensar nisso como um compromisso inadiável pode ser o ponto de virada. Assim como uma reunião importante com um cliente, essa sessão de trabalho consigo mesmo exige o mesmo respeito. Se essa ideia ainda parece distante ou impossível, talvez a barreira não seja o tempo em si, mas a disciplina de dizer não. Dizer não ao celular, não à pressa de ver o que está acontecendo no mundo, não à tentação de adiantar pequenas tarefas burocráticas que podem esperar. É um ato de autoafirmação. Uma declaração de que seu propósito e sua criatividade têm precedência sobre o ruído. A sensação de progresso e controle que emerge dessa escolha é o principal retorno, alimentando um ciclo virtuoso de motivação. Muitas pessoas que atingem altos níveis de maestria em suas áreas relatam a importância fundamental de blocos de tempo sagrados, dedicados ao trabalho profundo e sem interrupções. Imagine, por exemplo, o cenário de alguém que passa seus primeiros 90 minutos checando e-mails, resolvendo pequenas pendências e participando de reuniões informais. Ao final desse período, ele se sente ocupado,
mas é provável que não tenha avançado significativamente naquilo que realmente moveria seus objetivos para frente. Em contraste, pense em outro profissional que, nesse mesmo lapso de tempo, ataca a tarefa mais desafiadora do dia, aquela que exige o máximo de sua inteligência. Ao sair desse bloco, ele tem uma sensação palpável de realização, um motor para o resto do dia. O segundo indivíduo não trabalhou mais, mas trabalhou com uma inteligência superior sobre o tempo disponível. A longo prazo, essa diferença se acumula. Pequenas decisões diárias se transformam em trajetórias de vida distintas. Adotar essa abordagem significa, no fundo, fazer um investimento no seu futuro eu. Cada manhã, ao invés de apenas começar o dia, você está deliberadamente construindo o seu dia, com as peças mais importantes encaixadas primeiro. É uma questão de arquitetura temporal. O ato de reservar e usar essas horas como um santuário de produtividade não é apenas um truque de gerenciamento de tempo, é uma filosofia de vida que eleva a intenção sobre a inércia e a proatividade sobre a reatividade. Ao entregar a si mesmo o melhor da sua mente nos momentos mais promissores, você redefine não só a sua jornada diária, mas também a sua capacidade de atingir objetivos ambiciosos. Se a ideia de tomar as rédeas das suas manhãs para construir um dia mais intencional e menos reativo ressoa com você, talvez este seja o momento de experimentar, pelo menos para uma semana. Observe a mudança no seu nível de energia e foco. Quando o sol se põe, o dia revela o que foi priorizado ou o que foi negligenciado. O eco das manhãs bem gastas reverbera como satisfação, já as desperdiçadas com o peso do potencial não utilizado. A batalha pela manhã nem sempre é contra o sono, mas muitas vezes contra o ruído. Não aquele que vem de fora, mas a cacofonia interna das pequenas urgências. O impulso de verificar a caixa de entrada, responder mensagens que surgiram na madrugada, ou de já resolver aquela demanda que objetivamente não tem o impacto que a mente atribui a ela no amanhecer. Uma espécie de autossabotagem sutil, impulsionada pelo conforto do que é familiar em detrimento do que é verdadeiramente significativo. Mas se o valor dessas horas é tão evidente, por que a resistência? Uma possível explicação reside na economia mental de energia. As tarefas que movimentam agulhas grandes, estratégias complexas, criação original, resolução de problemas intrincados, exigem uma carga cognitiva mais elevada. O cérebro, naturalmente inclinado à conservação de energia, tende a preferir rotas de menor resistência, direcionando-nos a atividades que oferecem recompensas rápidas e previsíveis, como o cheque de uma notificação ou o envio de um e-mail banal. É o que transforma muitos inícios de dia em sequências de pequenas vitórias inconsequentes, em vez de um avanço concentrado e de alto impacto. Confrontar essa inércia cerebral é, em si, um ato de disciplina. Construir uma manhã potente, então, não é apenas sobre o que se faz, mas sobre como a mente se posiciona frente ao dia. Isso implica em um preparo deliberado que antecede o despertar físico. Antecipar a tarefa mais importante da manhã no dia anterior, por exemplo, elimina parte do atrito e da decisão ao acordar. A mente já tem um alvo. Ela acorda sintonizada, pronta para mergulhar no desafio. Essa antecipação reduz a carga da força de vontade, transformando a disciplina em um músculo menos fatigável e mais responsivo. Uma manhã assim moldada tem um efeito dominó. Ao enfrentar o monstro logo cedo, a sensação de competência e avanço irradia, colorindo as horas subsequentes com uma energia diferente. As tarefas menores agora não parecem tão esmagadoras, pois a maior já foi conquistada. Há uma leveza que vem da consciência de ter ganho o dia antes mesmo do almoço.
Muitos poderiam argumentar que nem todos são pessoas matinais, que a criatividade floresce à noite para alguns, ou que os horários de trabalho são inflexíveis. E é verdade que os picos de energia e foco variam individualmente, ditados por ritmos biológicos únicos. Contudo, o princípio subjacente não é o de um ritual rígido de acordar às 5 horas da manhã, mas sim o de identificar e proteger as suas horas de maior clareza mental, sejam elas logo ao nascer do sol, na metade da tarde ou após o jantar. A manhã aqui é uma metáfora para o seu período de alta performance cerebral, o santuário onde seu melhor trabalho pode florescer. O desafio real está em criar um compromisso inegociável com esses blocos de tempo. Um compromisso que signifique silenciar notificações, evitar interrupções e, muitas vezes, comunicar aos outros, colegas, família, sobre a sacralidade desses intervalos. Proteger essas horas é um ato de autodefesa contra a fragmentação da atenção, que é a epidemia da era digital e o maior ladrão de produtividade silencioso de nosso tempo. Se a ideia de reivindicar esses momentos mais férteis do seu dia te motiva a reorganizar suas próximas horas, deixe um comentário com a palavra foco abaixo. Esse pequeno ato de intenção pode ser o gatilho para a transformação que busca. Para muitas pessoas, registrar um compromisso publicamente é o primeiro passo para solidificá-lo na prática. A distinção entre quem apaga incêndios o dia todo e quem deliberadamente constrói o seu progresso reside frequentemente nesta escolha consciente de como os primeiros raios de atenção são direcionados. Não é uma questão de ter mais horas à disposição, mas de dominá-las com mais inteligência e propósito. Essa é a verdadeira batalha da era moderna. Não contra a falta de tempo, mas contra a dispersão incessante, o bombardeio de demandas que anulam a capacidade de reflexão profunda e o trabalho substancial. Escolher as suas horas de poder é escolher ser o arquiteto do seu dia, em vez de ser uma folha ao vento das urgências alheias. É um ato de disciplina, sim, mas também de amor próprio e respeito pelo seu potencial. Pense nisso como um investimento. Cada momento deliberadamente direcionado para a sua tarefa mais importante, antes que o caos se instale, acumula um dividendo de realização. Essas pequenas vitórias matinais, ou vespertinas, ou noturnas, dependendo do seu ciclo, constroem uma base sólida de progresso que é imune às interrupções posteriores. A maioria das pessoas que alcançam resultados significativos não possui mais horas. Apenas as utiliza com mais intenção em seus períodos de pico. Sua mente tem um ciclo, uma orquestra interna onde os instrumentos de foco e criatividade soam em seu melhor tom em certos momentos. Ignorar essa melodia é convidar a dissonância, o esforço em vão. A questão, portanto, não é se você é uma pessoa matinal ou noturna, mas se você está ciente de quando sua mente opera em sua máxima potência. É sobre criar um santuário de foco para si, um espaço sagrado e inegociável dentro do seu próprio tempo. Aquele momento em que o mundo ainda está em segundo plano, ou já silenciou, permitindo que a sua essência se manifeste no trabalho. Para além da produtividade, há uma recompensa silenciosa, a sensação de ter exercido controle sobre o seu próprio fluxo de vida, de ter definido a própria vela, em vez de se deixar levar pela correnteza. Quando você fecha o ciclo de um dia que começou com um propósito claro e uma ação focada, a leveza é a marca que fica, a consciência de ter de fato ganho o dia, independentemente do que o resto das horas trouxe. Comece pequeno. Identifique os seus momentos mais férteis e proteja os próximos 30 minutos com uma determinação inabalável. Não se trata de uma vida perfeita, mas de um primeiro passo deliberado.